Oi, meu nome é Maria, eu remo no Fusão desde 2018, final de 2018, mas só em janeiro de 2022 eu tive coragem para participar das competições, então a gente teve a tomada de tempo lá no clube, eu participei, me classifiquei para entrar para estreante, OC6, a gente participou do sprint estadual e do brasileiro, e em abril de 2022 eu descobri que eu estava grávida. E aí veio aquele medo de não saber, será que eu vou poder participar das competições? Será que eu vou ter que parar de remar completamente? E aí, no inicinho, eu tive que parar por recomendação médica, então não pude participar do Super Pedal, estava bem no início da gestação. Mas depois pude participar do estadual de maratona e nosso time foi campeão dos 10 quilômetros. Foi uma experiência assim única, competir grávida e treinar grávida, porque os treinos eram bem pesados, mas deu tudo certo, graças a Deus. E tive que parar por aí, não deu para seguir para o brasileiro em São Sebastião, porque a barriga já estava maior. E aí vieram outros sintomas, não estava dando para remar com tanta frequência. E nem passar pelos treinos puxados que seriam, né? Então foi a última competição que deu para fazer. E depois eu só segui fazendo algumas remadas pelo clube mesmo. Nada de botar 100% de força. E a última vez que eu remei foi uma semana antes dessa pequena aqui chegar. Tem 2 semanas a última remada, e semana passada eu tive essa pequenininha, que veio por uma cesárea de emergência. Então assim, minha recuperação para voltar a remar vai demorar um pouquinho mais, esse não era o meu plano, mas aconteceu. Não vejo a hora de poder voltar a remar, a fazer exercício, e se Deus quiser esse ano participar de mais competições. Tudo bem? Meu nome é Cibele, sou remadora, né, em stand-by agora, por conta do bebê, mas o remo entrou na minha vida antes disso, quando eu vim morar no Rio de Janeiro e vim fazer faculdade aqui, e foi um esporte que eu queria fazer uma coisa diferente e fiz uma aula experimental, me apaixonei, queria alguma coisa ligada com o mar, mas não sabia o que. Nadar não era o meu forte, então eu escolhi o remo. E desde então, isso faz uns 4 anos, e já cheguei até a competir, tudo. E nunca larguei, né? Sempre em momentos mais próximos, mais afastado, mas mesmo assim consegui manter uma vida, né, remando. E quando eu descobri a gravidez, eu tinha voltado a remar fazia pouco tempo. Tipo assim, tive ficado aquela coisa, né? Pô, agora engravidei, não vou poder voltar. Não conheci ninguém que remava grávida. Não, né? Academia, você até vê as pessoas voltarem, mas na gravidez, eu não, tipo, ligada ao remo, eu não tinha conhecido ninguém. Então, eu sempre fui uma mulher de muito desafio, né? Então, eu falei, tipo assim, queria voltar, ensaiei várias vezes, mas estava com medo. Mas quando chegou ali pelo 3º mês de gravidez, eu pensei assim, estava liberada já para fazer exercício, nem a médica sabia se eu poderia fazer ou não, ficou meio assim, você... Então assim, era mais arriscado do que, né, naquele contexto, do que exatamente, porque ninguém sabia, né, então eu não conhecia muito bem como fazer, mas tinha uma coisa de mim que a gravidez, ela deixa a mulher num estado que é diferente, né? O bebê ela passa no seu centro, né? A mulher tem que descobrir a identidade dela nesse novo caminho. Então, o remo me conectava com aquela parte de mim antes de ser mãe, né? Aquela que eu conhecia. Então, tinha esse motivo especial para mim. E eu decidi enfrentar. Falei, cara, eu vou fazer isso porque se for, vai ser diferente e outras mulheres vão poder fazer isso, que estão grávidas e que remam, não precisam necessariamente parar, né? Então,
voltei com medo, voltei com bastante medo. Medo de... O nosso corpo é diferente, a gente não conhece muito bem, você não sabe se quando você cair no mar vai ficar mais pesado, você não vai conseguir subir na canoa, como subir na canoa, você não pode bater a barriga, então tinha muitos medos, né? De cair, de não ter força, muita coisa. Mas isso tudo se dissipou quando eu voltei pela primeira vez, comecei a remar. E nessa primeira remada eu falei, cara, tá muito parecido com o que eu era, assim, né? Não tá tudo certo, eu ainda tinha força, eu me senti muito mais forte, né, do que antes, porque eu tava carregando uma criança e eu não tava fraca. A sensação da gente é essa, que você não vai ter força para conseguir e tal. E foi uma superação e eu me senti super bem, melhor do que quando eu não estava grávida, porque eu recebia muitos lugares, caramba, eu sempre quis ver uma mulher grávida remando, como é que é? Tipo assim, eu me senti gigante nesse mundo que não é associado, né, de gravidez e o remo em si. Participei de uma remada que teve em conjunto, fui até quase 9 meses, eu fui até quase 9 meses de gestação, na verdade foi 2 semanas antes, eu estava sentindo muito pródromo já, e eu iria tranquilamente, eu parei só porque a médica falou assim, Sibeli, você já está sentindo com contração, então pode ser que você, né, entre trabalho de parto no meio do mar, então vai ficar complicado, e eu só parei por conta disso. Foi uma gestação super saudável, então o remo teve um papel super importante de eu me sentir bem, de superação, de me conectar com a identidade que eu tinha da gravidez, e super tranquilo. O medo foi o menor dos problemas, assim, foi dissipado quando eu sentei na canoa e vi, poxa, eu sou a mesma pessoa e eu curti muito, assim, faria de novo e começaria até antes. Fala galera, meu nome é Bárbara Campos, eu sou remadora de canoa havaiana desde 2009 e tenho um filho de 8 anos. Desde que eu engravidei eu continuei remando, mas o retorno, assim, foi uma adaptação, né? Quando você tá grávida fica mais fácil, você tem disponibilidade, você vai lá, rema tudo. Depois que o pacotinho nasce, né, que vem a criança, que as coisas começam a complicar. Mas é um esporte que eu amo, eu não ia deixar de fazer e persistir. Uma rede de apoio é muito legal se você tem alguém para ficar com seu filho, ou se seu marido fica, se você tem uma pessoa que trabalha com você, que pode ficar com seu filho, é mais fácil, né? Você deixa rapidinho, se a criança for uma criança, né, que dê para remanejar, ser fácil, né, de deixar com alguém no horário certinho, beleza. No meu caso eu não tinha, então eu tinha que revezar horários, né? Como meu marido dá aula todo dia, de manhã, a gente é dono do Sovar, eu deixei de remar no dia a dia do clube. Eu tive que me dedicar a individual, por 2 motivos. Um, por questão de horário, assim, questão de não ter ninguém pra ficar com o Cauã no horário de 5h45, né, o horário do clube. E a outra é que, assim, quando você tem um bebê, você não consegue dizer a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai mamar, né? Então fica muito mais fácil quando você tem essa disponibilidade, tipo assim, eu tenho um tempinho aqui rapidinho, pego minha canoa, vou remar rapidinho e volto. No início, o Thiago ficava passeando com o Cauã no calçadão, eu pegava minha canoa, fazia um treininho, voltava rapidinho, pegava a Cauã, aí era entre uma mamada e outra, né, aquela doideira. E conforme o Cauã foi ficando maiorzinho, eu consigo pegar minha canoa a hora que der e vou, né? Às vezes eu remo 1h da tarde, às vezes 2h da tarde, porque é o horário que ele tá na escola, eu deixo ele na escola, vou. Hoje eu já consigo ter uma rede de apoio maior, uma menina que trabalha aqui em casa 2 vezes na semana, e aí eu consigo remar um pouco mais cedo. Mas aí eu optei por ficar na individual, que pra mim virou mais fácil, né? Essa dinâmica ficou mais fácil pra eu conseguir treinar a hora que der, né? Mas o mais importante é não desistir, é continuar, é se organizar, porque depois que a gente é mãe, a gente tem que organizar a nossa vida de acordo com o nosso filho. Mas é só organizar, ter disciplina, força de vontade, que dá pra continuar remando. Essa é a minha história. Voltei a remar, quando ainda era bebezinho, né? Sempre fiz outras coisas também, mas consegui dar um jeitinho ali e voltei a remar. É isso.